Bom, boa noite para todos. Quero primeiro agradecer o convite de estar aqui falando sobre atenção ao usuário de álcool e outras drogas e mais especificamente sobre a questão das comunidades terapêuticas e a possível incorporação desse tipo de serviço no Sistema Único de Saúde com financiamento pelo governo federal. E, bom, eu acho importante dizer que este é um assunto extremamente complexo, extremamente importante, atual, e que a minha fala, essa fala de 20 minutos e muito provavelmente o debate de hoje, ele não é um debate que esgota o tema. Não temos essa pretensão hoje. A gente tem a pretensão de disparar algumas questões relacionadas a esse tema e esperar que esses debates eles tenham continuidade daqui para frente e nas próximas semanas. Existem várias formas da gente pensar como discutir isso. A gente pode pensar a partir das características dessas instituições, do caráter religioso, do caráter privado, enfim, tem várias possibilidades, mas com base na minha experiência e com assim, o fato de eu ter trabalhado com a questão de redes de atenção para usuários de álcool e outras drogas em vários municípios do país, na ocasião de 2 planos de ampliação de acesso, com o PEAD e mais para frente o plano integrado de acesso à atenção de usuários de álcool e drogas no contexto da campanha eleitoral do ano passado, eu optei por fazer uma discussão pensando no impacto que a incorporação dessas instituições elas vai ter, qual o impacto que incorporar essas instituições na rede de atenção vai ter para a rede de atenção como um todo. Né? Então, volto a dizer, isso não esgota o tema. Esta é uma das questões relacionadas às comunidades terapêuticas que eu vou tentar abordar hoje. Bom, este é um tema atual por vários motivos diferentes. Nós sabemos que, de fato, existe uma ampliação, um crescimento de consumo do uso de drogas, principalmente crack, cocaína e crack, nos últimos anos no país, e que esta ampliação de consumo ela tem ela aparece com mais intensidade, né, com uma prevalência maior numa população de alta vulnerabilidade, principalmente pessoas que estão em situação de rua e em uma população grande de jovens e adolescentes. Né? Então nós sabemos que de fato esta é uma questão e desde muito tempo, né, as comunidades terapêuticas elas têm sido vistas e abordadas como possíveis, né, como dentro das possíveis abordagens a serem feitas, né, para esta população. Isso acontece ao mesmo tempo que desde 2003, né, nós temos de fato uma política de atenção para usuários de álcool e outras drogas. Não que antes disso não houvesse nenhum tipo de abordagem, mas essas abordagens elas não eram tão articuladas e não existia uma expectativa de que elas tivessem tão articuladas como passa a existir a partir de 2003. E esta política que desenvolve-se desde 2003, ela é uma política que tem alguns referenciais, como eu vou discutir mais para frente, bastante diferentes de referenciais de tratamento e de abordagem que é feita nas comunidades terapêuticas. E finalmente, existe uma questão, e esta questão ela é mais atual ainda, e que torna mais importante esse debate, que é o fato de que sempre existiu uma demanda e sempre existiu uma articulação do ponto de vista político para que esses serviços fossem financiados e incorporados ao Sistema Único de Saúde. Mas que isso tenha acontecido com uma intensidade muito maior nos últimos 2 anos e principalmente neste último ano.
No ano passado existiu uma aproximação, um diálogo do Ministério da Saúde, da Coordenação de Saúde Mental, inclusive, dessas instituições, a partir de reuniões com as federações. No final do ano, né, por ocasião do plano integrado, houve um financiamento de 1.000 leitos, aproximadamente 1.000 leitos de comunidades terapêuticas a partir de repasses para os municípios dessas instituições. Enfim, existe uma aproximação, mas essa aproximação ela se intensificou muito, né, dentro da possibilidade de ver as comunidades como uma forma de abordagem de usuários de álcool e outras drogas a partir deste último ano, e principalmente a partir destas últimas semanas, em que a imprensa tem veiculado a possibilidade de uma incorporação e um financiamento de leitos de comunidade terapêutica em massa. Fala-se em números, tem algumas reportagens que falam em 20.000 leitos. Tem algumas reportagens que descrevem, inclusive, quais que seriam as formas de financiamento, quanto que seria pago por leito por mês, né? A imprensa veiculou por volta de R$650 leito mês por usuário internado numa comunidade terapêutica. Enfim, estas questões relacionadas às comunidades, então, elas têm aparecido na mídia e tem sido discutido isso com uma intensidade muito maior nessas últimas semanas, e em contrapartida nós temos visto também que alguns movimentos sociais, especialmente a Renila, ela tem tomado a iniciativa de fazer esse diálogo através junto ao governo federal, e tem circulado nas redes essa discussão com uma frequência bastante grande. Então, é um assunto quente, é uma questão importante, é uma questão que tem consequências muito importantes dentro da rede de atenção para usuários de álcool e drogas que nós estamos criando. Bom, contextualizando, né, voltando um pouco, eu falei um pouco do PEAD, desses 2 últimos anos, né? Mas nós, nos últimos 8 anos, desde 2003, nós temos assistindo a criação e ampliação de uma rede de atenção para usuários de álcool e outras drogas, que ela é muito embasada nos referenciais da reforma psiquiátrica. E por conta disso, existe uma perspectiva de que essa seja uma política de inclusão, né, pautada fortemente nos direitos individuais, e por conta disso pautada numa política de atenção que ofereça abordagens que elas devem ser voluntárias, mas principalmente numa política que tome como referência que a questão de álcool e outras drogas é uma questão extremamente complexa, e na medida que é uma questão complexa, ela também precisa de respostas muito complexas para este fenômeno. Essa complexidade que eu estou dizendo, ela diz respeito a entender que estas pessoas, elas precisam de ofertas diferentes de cuidado em momentos diferentes do tratamento e do cuidado que elas estão demandando. Então, um exemplo muito simples é pensar, por exemplo, num usuário de álcool, que num determinado momento ele pode estar demandando um atendimento muito leve, uma inserção institucional muito leve no sentido de ele demandar poucas ofertas, e no mês seguinte ele precisar de uma internação em um hospital geral porque ele tem uma abstinência grave. Então, a gente não pode pensar que um mesmo dispositivo de atenção ele dá conta de todas essas necessidades diferentes que tem esse usuário.
Da mesma forma, esta complexidade, ela compreende e ela tenta entender o fato de que o uso de drogas, né, o fenômeno do uso de drogas, ele não se restringe ao efeito psicotrópico que tem essa substância, mas tem um contexto cultural, é um fenômeno que ele pode agregar pessoas, ele pode participar de fenômenos de identificação das pessoas, existe uma questão econômica muito fortemente vinculada. Enfim, por conta disso também nós temos de pensar em ações que elas não sejam ações exclusivamente da saúde, mas que sejam ações intersetoriais, elas sejam ações que articulem uma rede de atenção que não seja só da saúde, né? E a política de atenção, ela tem primado por isso, ela tem tido a iniciativa de ser progressivamente mais e mais intersetorial. E por conta disso tudo, a resposta a esta complexidade deve ser feita por uma rede que esteja articulada ao redor de um projeto terapêutico de cada uma dessas pessoas e que faça ofertas a partir das necessidades de cada uma delas, que são necessidades diferentes a partir do contexto em que se dá esse consumo e esse uso de substância. Então, nós não pensamos que tem que existir um serviço que dê conta de tudo, mas que tenha que ter uma rede articulada, e essa rede ela seja uma rede que ela compartilhe não só o cuidado, mas a responsabilização. E esta ideia de rede de atenção é uma ideia, uma noção que ela não permeia só a questão de álcool e drogas nem da saúde mental. Nós pensamos em algumas linhas de cuidado que elas perpassem vários dispositivos diferentes, não é uma diretriz da atenção em saúde do Sistema Único de Saúde. Nós temos de pensar a questão das redes como uma resposta ampla na medida em que a gente dá complexidade aos fenômenos relacionados à saúde. Se a gente não pensar em rede como o dispositivo ou o sistema que dê uma resposta para fenômenos como esse, a gente vai estar correndo um risco muito sério da gente dar respostas simplistas, né, e de baixa eficácia para problemas complexos. Bom, ao mesmo tempo em que nós entendemos essa complexidade, o fenômeno como um fenômeno complexo, e que existe uma política de saúde que vem sendo construída nesse sentido nos últimos anos, nós entendemos também que essa rede que está em expansão e implantação, ela vem tendo dificuldades no sentido de se expandir. Então, o número de serviços que eles estão sendo abertos, eles não estão sendo abertos numa velocidade que nós gostaríamos. E principalmente o que tem acontecido é que os dispositivos que não são dispositivos específicos para atenção em álcool e outras drogas, eles têm tido dificuldade de assumir essa corresponsabilização em relação ao cuidado. E eu vou citar dois exemplos, especialmente os hospitais gerais e a atenção básica, a atenção primária. E a gente tem que pensar por que isso está acontecendo. Eu posso listar, eu acho que são duas questões que elas são muito pertinentes e que estão muito relacionadas a essa dificuldade. A primeira é que circula uma ideia, e que é uma ideia muito forte, que o cuidado a usuários de álcool e outras drogas, e especialmente a usuários de cocaína e crack, tem de ser feito tanto por instituições quanto por profissionais que sejam especialistas na área. Esta é a mesma noção que dizia um tempo atrás que o lugar da loucura era o hospital psiquiátrico, o lugar da loucura era uma instituição específica e que ninguém mais tinha know-how para fazer nenhum tipo de oferta para essas pessoas. Essa é uma noção que fortalece a ideia de que nós temos de ter dispositivos cada vez mais específicos e que eles estejam em um grande número
na medida em que a gente precisa que o restante da rede não dá conta desse tipo de problema. Então, esta é uma noção muito forte e é uma noção que gera barreiras de acesso tanto na atenção básica quanto nos hospitais gerais. Esta é uma grande dificuldade que nós temos observado, e isso não é de agora, já faz alguns anos, por exemplo, na ampliação do número de leitos de atenção integral para usuários de álcool e outras drogas nos hospitais gerais. Por quê? Porque os diretores dos hospitais, os trabalhadores dos hospitais têm dificuldade de entender que aquilo pode ser um lugar em que usuários de drogas podem ser cuidados e que essas pessoas elas têm direito a ter acesso a toda a rede de atenção em saúde. Este é um problema também que nós observamos com uma frequência muito grande na atenção básica. Existe uma resistência muito grande por conta dessa noção de que as pessoas da atenção básica falam: olha, eu não vou poder fazer uma abordagem com essas pessoas porque eu não sou especialista. Esse tipo de barreira de acesso é algo que nós assistimos tanto nas práticas diárias em relação ao cuidado dos usuários de álcool e droga. Não é um fenômeno nacional, não é um fenômeno brasileiro, a gente vê isso em vários lugares do mundo, e que tanto nas práticas diárias quanto na abertura ou na criação de programas para esses usuários em serviços que não são serviços especializados. Esta é a primeira noção, que é um grande dificultador da nossa da ampliação da rede de cuidados, não só da rede de CAPs ou de serviços específicos para usuários de drogas, mas para a rede de cuidados para essa população. A segunda noção é uma noção que faz uma apologia à internação prolongada e ao isolamento, que é um isolamento promotor de abstinência, como uma forma eficaz na abordagem do uso de drogas. Então, tem duas noções que elas são muito fortes nisso. Uma, que você precisa de uma internação, e essa internação ela promove isolamento, e esse isolamento promove abstinência, e a abstinência é a única forma de abordagem que nós podemos ter com essa população, com esse tipo de usuário. Então, essas duas noções, e esta segunda, que ao mesmo tempo dificultam nossa expansão desta rede de cuidado, das ações de usuários de álcool e outras drogas dentro da rede de atenção e a criação de programas em serviços não especializados, e que ao mesmo tempo elas justificam dentro desse discurso a entrada das comunidades terapêuticas no Sistema Único de Saúde. Porque parte da ideia de que existe uma suposta eficácia na promoção de abstinência com uma internação a longo prazo, e que esta internação a longo prazo ela é eficaz no sentido de promover uma mudança da vida dessa pessoa. Nós não temos evidências no sentido de que esse tipo de abordagem ele traga de fato uma mudança, uma promoção, uma vida diferente para essa pessoa após a saída dela nessa instituição. Uma instituição dessa em que ela está sem acesso à substância, isolada da comunidade dela, a gente espera que de fato ela não consuma, não faça uso de drogas e que de fato ela esteja em abstinência. Mas e depois disso? Enfim, não existe uma garantia de que esse tipo de abordagem, de concepção, ele seja uma concepção que seja revertida numa eficácia nesse tipo desta abordagem. Então, se por um lado nós não temos, na verdade, evidências de que esse tipo de abordagem é eficaz e que existe um discurso que justifique a entrada dessas instituições, que é um discurso que ele não é embasado numa suposta baixa eficácia na rede que está sendo construída. Por outro lado, a entrada destes serviços na rede de atenção em saúde mental, dentro desta forma que está sendo dita, desta forma que está sendo proposta, ou seja, uma entrada em massa, ela tem problemas, contradições, efeitos colaterais bastante graves dentro dessa construção da rede de atenção em saúde mental que nós e dentro dos princípios que funciona essa rede.
Em primeiro lugar, na medida em que a gente diz, eu vou listar algumas dessas contradições. Toda esta política, como eu estou dizendo, ela é feita a partir da ideia de que uma rede de atenção ela deve ser articulada, compartilhar responsabilidade e fazer ofertas que sejam complementares, e que ela funcione a partir de um projeto terapêutico. E esse projeto terapêutico ele obedeça à singularidade das pessoas que têm problemas com drogas. Na medida em que a gente lança a ideia de que não, o lugar dessa pessoa não é na comunidade, não é na rede de atenção, mas é um lugar que ela esteja isolada da substância, isolada da sociedade, e por conta desse isolamento, a gente está mostrando esse isolamento eficaz, e por conta disso nós estamos mostrando que a rede que estamos construindo até agora ela não é eficiente. Tá? Então, este é um princípio que contradiz a ideia da rede. É a ideia de que não são todos os lugares que vão fazer algum tipo de cuidado, mas que tem que ter um lugar específico, e esse lugar tem a particularidade de tirar essa pessoa da vida social. Então, você criar um número, por exemplo, desses 20 mil que estão sendo ditos em leitos de comunidade terapêutica, e inserir isso dentro da rede, ele é uma ação que, sem dúvida, enfraquece o restante dela. Todas as ações, todos os dispositivos de atenção, e principalmente de atenção integral no sentido de ter um cuidado contínuo da pessoa dormir no serviço, como as casas de acolhimento transitório, elas são feitas com a noção de que na rede de atenção existem lacunas, essas lacunas elas devem ser supridas, mas dentro de uma mesma lógica de funcionamento articulado de rede. Nós vemos, por exemplo, em vários municípios, a criação de algumas redes que são paralelas. Tá? Vou dar um exemplo bastante simples, e quem trabalha em uma cidade de grande porte deve ter visto essa situação, e quem trabalha em saúde mental ainda mais. Por exemplo, uma pessoa ela desenvolve um projeto terapêutico dentro de um CAPS, por exemplo, um CAPS álcool e drogas. Num determinado momento ela tem uma recaída, a família chama uma ambulância do SAMU, ela vai ter um pronto-socorro, esse pronto-socorro pede uma vaga, ela é internada dentro de um hospital psiquiátrico. Depois de algum tempo, o CAPS onde ela está sendo atendida descobre que ela está internada. Então, esta é uma rede paralela, esta é uma rede que ela não pensa, ela não funciona dentro de um mesmo projeto em que os serviços estão articulados. Nós colocarmos 20 mil leitos de comunidades terapêuticas nessa rede, ela tem ela pode enfraquecer a rede dentro dessa mesma lógica. Por quê? Porque, pensando ainda nos hospitais psiquiátricos, boa parte das centrais municipais de regulação de leitos psiquiátricos hoje são centrais municipais que elas muito mais distribuem vagas do que elas dão vagas para casos que tem um contexto, tem uma necessidade, tem uma demanda que é identificada a partir de um projeto terapêutico individual e a partir de uma equipe de referência desse usuário. Então, é muito provável que, com isso, nós não estamos, com a criação desse monte de leitos de comunidade terapêutica, nós não vamos estar fortalecendo a rede, mas criando uma paralela, como nós vemos com uma frequência grande. Bom, por outro lado, uma outra contradição é que nós sabemos que muitos municípios do país, não necessariamente através das secretarias de saúde, mas das secretarias de ação social, de assistência, financiam comunidades terapêuticas, compram leitos de comunidades terapêuticas. Nós não sabemos, nós não nos sentamos e discutimos com esses municípios para saber quais são as características dos usuários desses serviços que de fato se beneficiam com isso, e como que esses dispositivos eles de fato se articulam com a rede de atenção.
Da mesma forma, nós, como eu disse, ao final do ano passado, foram repassados para municípios recursos para o financiamento de aproximadamente 1.000 leitos ao longo de um ano de comunidades terapêuticas. Nós não temos avaliação de qual foi o resultado deste financiamento, como que esses serviços se inseriram na rede, se de fato eles criaram uma rede paralela ou se este é um serviço que tem um caráter de fato complementar, como tem sido argumentado em relação a isso. Ou seja, este argumento de que não vamos discutir tecnicamente essa questão que sempre foi cobrado da reforma psiquiátrica, acho que nós temos de fazer em relação às comunidades terapêuticas. Nós precisamos de argumentos técnicos que digam que isso funciona. A gente precisa de argumentos técnicos que que digam que isso converge com todos esses investimentos em relação à área de álcool e drogas que vem sendo feito nos últimos anos. Ou se nós estamos criando um sistema paralelo que, na verdade, vai sucatear esse que nós estamos criando. Bom, da mesma forma, nós temos dispositivos, e são dispositivos que vêm sendo criados nos últimos anos, que eles são dispositivos que eles se baseiam em experiências bem-sucedidas de alguns municípios. Então, este é o caso das casas de acolhimento transitório, este é o caso dos CAPs AD3, que funcionam 24 horas, esse é o caso dos consultórios de rua. Enfim, nós temos a ideia da rede de atenção em álcool e drogas é incorporar algumas experiências bem-sucedidas que existem em alguns municípios, de forma a gente ter uma rede que seja minimamente testada e articulada. Bom, esses últimos dispositivos que foram criados e que são dispositivos que eles permitem que essas pessoas durmam, que elas estejam com um cuidado contínuo, né, com um cuidado integral todo o tempo, não são dispositivos que eles foram discutidos ainda. Eles entraram na rede, mas nós não sabemos o quanto que a eficácia deles de fato digam para a rede que a gente precisa de algum tipo de serviço diferente desse que está sendo oferecido. Ou seja, nós podemos estar andando num caminho de construção de uma rede que de fato está dando certo. Né? Nós não temos avaliação, né, nem negativa e nem positiva das casas de acolhimento transitório. As casas de acolhimento transitório podem perfeitamente suprir essas demandas que as comunidades terapêuticas dizem que elas suprem. Né? Talvez isso é precipitado, nós discutimos essa entrada tão ampla. Nós temos recursos e sabe-se o que fazer. Nós estamos construindo um caminho que é um caminho sólido. Ele tem as dificuldades por conta do fenômeno de ser um fenômeno complexo de fato, mas que de ser um fenômeno complexo, mas que muito provavelmente a gente está no caminho certo. A gente precisa de ajuste, a gente precisa de ampliação, a gente precisa superar uma ideologia que fala contra a atenção em rede. E que essa não é uma questão da saúde mental, essa é uma questão da saúde de uma forma geral. Da mesma forma, então, estou apontando algumas contradições, algumas dificuldades e algumas coisas que minam um pouco o sentido da gente pensar que a gente precisa de fato de uma incorporação desses serviços em larga escala na rede de atenção. As comunidades terapêuticas, elas constituem um conjunto muito pouco uniforme de instituições que têm uma qualidade variável e que não dão. A gente não teve nenhum tipo de garantia até hoje, de que existe algum tipo de garantia de que direitos humanos vão ser preservados, de que essas pessoas vão ser ressocializadas, que essas pessoas vão sair desses serviços e elas vão ter uma rede que é uma rede articulada a isso tudo. Enfim, estou sendo cobrado aqui para terminar mais rápido. Enfim, ao longo do ano passado, principalmente no contexto do período eleitoral,
nós tivemos uma acusação muito grande de que estas políticas que elas estão sendo construídas, elas são políticas frágeis e que na verdade sabe-se muito pouco o que fazer, né? E que as comunidades terapêuticas elas teriam uma eficácia comprovada, e essa eficácia comprovada ela estaria indo ao encontro de uma elas estariam indo ao encontro dessa suposta falta de perspectiva e falta de conhecimento a respeito desses fenômenos que a gente está enfrentando, né? Dessa dificuldade de acesso que a gente está tentando garantir, essa suposta desassistência. A posição que eu quero defender é que esta é uma afirmativa precipitada, essa é uma afirmativa que ela não se confirma. A gente, sim, a política de atenção para usuários de álcool e drogas, ela tem um caminho, ela tem uma consistência, ela tem uma capacidade de incorporar experiências bem-sucedidas e ela tem uma capacidade de fazer uma autoavaliação. Esta é uma rede que está em contínua avaliação. De fato, é uma rede que ela precisa ser avaliada, existem coisas que elas precisam ser revistas, mas que a incorporação das comunidades terapêuticas nessa escala em que tem sido discutida, ela é precipitada e ela tende a mudar o rumo, a fragilizar tudo isso que vem sendo construído até agora. Tá certo? Bom, essas são as primeiras falas. Essa é a primeira fala que tinha sido pedido. Eu vou interromper aqui e eu vou fazer uma leitura das perguntas. Tá, Felipe, encaminha através do Gmail para mim as perguntas, por gentileza. Tá, Emanuele Paulino, ela está perguntando quais são os avanços concretos na construção de rede de atenção a usuários de álcool e drogas no país. Tá, então, nós temos muitos dados concretos, nós temos de fato uma ampliação do número de serviços, nós temos alguns municípios que têm experiências extremamente interessantes em relação à construção dessa rede. Eu posso citar Recife, São Bernardo do Campo, em que são municípios, e nós temos outros, que eles incorporaram de uma forma integral, né, estas ofertas e estes projetos da forma com que a Política Nacional de Saúde Mental pensa assistência para usuários de álcool e outras drogas. Nós temos, então, alguns municípios que são municípios bastante emblemáticos na constituição dessa rede, e que são municípios que têm uma rede muito consistente, muito concreta, por um lado. Por outro lado, nós temos uma expansão no país em relação a duas coisas, em relação ao número de serviços de atenção ao usuário de álcool e outras drogas, e nós temos uma ampliação de ações de saúde mental, né, e usuários de álcool e outras drogas em serviços que não são específicos para isso. Eu pessoalmente estou participando de um programa de capacitação em Diadema, e nesse programa de capacitação nós fazemos a ideia é se construir uma espécie de conjunto de diretrizes de atenção para usuários de álcool e outras drogas na atenção primária. E uma coisa que me surpreende é que a grande maioria dos casos que nós discutimos dentro dessa estratégia, como estratégia para a criação deste conjunto de protocolos, de linhas de atenção, eles tomam como referência, no município que tem CAPS, álcool e drogas, as equipes, como equipe de referência, as equipes da saúde, da atenção básica. Então, e assim, com a criação de ações de redução de danos, com toda esta noção de incorporar estas ações que não são baseadas exclusivamente na promoção de abstinência, mas que pensam que esse tipo de problema, ele é um problema
que de fato não é um problema de instituições específicas, mas é um problema da sociedade como um todo. Olha, tem uma pergunta muito boa da Samara, né? O aumento de leitos para usuários de álcool e drogas em comunidades terapêuticas, apesar de sinalizar um retrocesso, pode ser compreendido como uma medida de caráter paliativo, haja visto que o fortalecimento da rede de atenção é um processo a longo prazo. Né? Tem um ponto de interrogação no final da frase, ela está perguntando isso. Então, eu acredito que ele é um retrocesso que ele vai ter efeitos colaterais muito grandes pelo fato de ele sinalizar que existe um lugar que é um lugar para essas pessoas serem cuidadas e que esta ideia, esse discurso, esta noção que nós estamos tentando construir há bastante tempo, que essas pessoas elas têm direito a ter acesso, a serem cuidadas em qualquer lugar da rede. Essa rede, de uma forma geral, ela tem que fazer ofertas diversificadas, articuladas para essas pessoas. Esta é uma rede que é uma rede promotora de equidade e por conta disso, esta é uma rede que ela como um todo tem que fazer ofertas. Essas noções que nós estamos tentando construir ao longo de anos, elas vão ser superadas. A gente vai ter uma sinalização de que não é esta a ideia. A ideia é que a gente precisa de uma ação que isole a pessoa dentro de uma instituição durante um período longo de um ano, longe da comunidade dela, e que esta sim é uma ação eficaz. Então, esse tipo de noção que esta política ela promove, né, ela é uma noção que é muito difícil de ela ser desconstruída, porque nós não estamos lidando com com um problema qualquer, a gente está lidando com um fenômeno que tem uma complexidade grande e que ele é altamente estigmatizante. São pessoas que normalmente são estigmatizadas. Essas pessoas elas têm dificuldade de acesso a serviços, né, por conta desse estigma de uma forma muito intensa. Então, qualquer tipo de movimento nesse sentido de nós falarmos não é na rede de cuidados, as ações não são intersetoriais, as pessoas precisam ser de fato isoladas, são sinalizações que elas vão ter um efeito, uma gravidade muito grande a longo prazo. O Fernando Ramos está me perguntando em que documento você se baseia para falar em retrocesso. CONAS, CONASES e RENILA endossam a política. Você ouviu a fala do ministro na Assembleia do Rio Grande do Sul? Sim, eu ouvi a fala do ministro na Assembleia do Rio Grande do Sul. E eu discordo que esse endosso que você está se referindo em relação ao CONAS, CONASES e RENILA seja hegemônico. Não entendo que no CONAS, no CONASES e na RENILA exista uma homogeneidade em relação a essa ideia de endossar essa política. O que eu estou falando em relação a retrocesso é uma análise que eu estou fazendo pessoalmente em relação à experiência que eu tenho da expansão dessa rede, das dificuldades que eu tenho identificado na expansão dessa rede de atenção, das ações de cuidado para usuários de álcool e outras drogas em vários dispositivos de atenção. E que de fato eu não estou falando em nome nem do CONAS, nem do CONASES, nem da RENILA, mas eu também discordo de você de que essa seja uma posição homogênea dentro desses serviços, dentro dessas entidades. Pergunta de Léo Pinho: qual o papel e possibilidades das ações intersetoriais aos usuários de álcool e drogas? São inúmeras, desde que a gente pense que
as ações de saúde, elas devem fazer parte de uma gama muito ampla de ações de uma forma geral. Então vamos pensar nos fenômenos que têm mais visibilidade em relação ao uso de cocaína e crack, que são as pessoas em situação de rua, as cracolândias. Qualquer tipo de oferta de saúde baseada em abstinência vai ter uma adesão muito baixa dentro para essa população. Vai ter uma adesão baixa porque essas pessoas elas precisam e demandam de outras coisas. Essas pessoas elas estão numa situação de vulnerabilidade que não diz respeito só à condição do uso de drogas, mas há uma situação de exclusão social, uma situação de elas estarem situação de rua, de elas terem acesso a pouquíssimas coisas. Então, o que eu tenho identificado em vários municípios, e o que eu tenho achado bastante interessante, é que os projetos de consultório de rua, eles têm tido uma entrada nos municípios que ela é muito mais bem sucedida quando ela é articulada com outras secretarias, principalmente de educação e assistência social. Por quê? Porque esta é uma política com a população de rua que não pode ser exclusivamente da saúde. Tá, tem uma pergunta aqui que pergunta assim, de que retrocesso que está sendo falado, né? E ele esse debate tá acontecendo em cima do quê? De apresentações, de propostas ou de impressões. Não, o que eu estou falando é exclusivamente em relação às notícias que têm sido veiculadas a partir da mídia, da incorporação de uma quantidade grande de leitos de comunidades terapêuticas que vão passar a ser financiados pelo Sistema Único de Saúde. Tá? Não são a partir de falas oficiais, mas o que eu também estou fazendo é dar voz para um debate que ele está circulando em diversas redes. Né? Este é um debate necessário, esse é um debate que ele tem que surgir. Não estou falando em cima de nenhum tipo de posicionamento oficial do Ministério da Saúde, que é interessante também que se manifeste, que fale em relação a esse tipo de posicionamento. Tá, fale da importância das equipes multidisciplinares. A gente estava falando das questões da intersetorialidade. Antes disso, e isso é uma coisa que está bastante incorporada, essa é uma questão que está bastante incorporada nas ações de saúde mental e álcool e drogas de uma forma geral, mas a gente, pensando ainda na questão da complexidade deste fenômeno do uso de álcool e drogas, é importante a gente pensar que não existe um campo de conhecimento, um campo de saber que seja específico e ele dê conta disso. Então, mesmo dentro da saúde, as equipes elas têm de ser multidisciplinares e elas têm de trabalhar de uma forma articulada. E elas têm que estar articulada a partir da identificação das demandas de cada usuário. Então, a questão do uso de drogas é um fenômeno que predomina o heterogêneo. E esse heterogêneo, ele diz respeito a uma necessidade de se observar, né, de se identificar quais que são as necessidades específicas de cada contexto. A ação, né, as ações de cuidado para usuários de outras drogas, elas têm que considerar muito a questão do contexto, né, visto que é um fenômeno que tem uma complexidade que foge da questão da saúde.
queria sua opinião sobre a internação compulsória a usuários de crack. A internação compulsória de usuários de crack, ela não pode ser vista como uma ação que vai resolver. Nós estamos, o que eu ouvi já muitas vezes no discurso é que essas pessoas elas não têm condição de decidir, né, em que momento elas vão interromper. O consumo que elas estão fazendo é um consumo que está penalizando várias pessoas que estão ao redor delas, e que na verdade tem que ter ações legais, né, para que essas pessoas elas sejam tratadas involuntariamente. Do ponto de vista do cuidado, com o referencial da atenção, nós entendemos que existe uma eficácia bastante baixa, né, no tratamento involuntário. O tratamento involuntário ele garante a abstinência durante um período de isolamento. Ele garante a abstinência num período de isolamento, mas fora deste período, né, desse período de isolamento, não existe nenhum tipo de evidência de que pessoas que são tratadas involuntariamente, internadas involuntariamente, elas se mantenham uma abstinência num período que justifique esse tipo de ação. Agora, existe uma discussão que é uma discussão muito mais ampla em relação do direito dessas pessoas elas se tratarem, do direito dessas pessoas elas estarem numa situação de liberdade, visto que a ideia de internação involuntária é um dispositivo que restringe a liberdade dessas pessoas. Trabalho no CAPS Álcool e Drogas e gostaria de que você comentasse o quanto isso realmente funciona. Bom, eu trabalho na supervisão de um CAPS Álcool e Drogas, eu trabalhei na supervisão de outros dois, e o que eu tenho visto é que a ideia de funcionar, né, da eficácia destes serviços, ele está muito relacionado à ideia do quanto esse tipo de dispositivo ele consegue promover a abstinência nos usuários, né? A gente tem que pensar as ações dos CAPS Álcool e Drogas de uma forma mais ampla. De fato, a gente não consegue pensar que esse é um tipo de dispositivo, um tipo de serviço que ele consegue dar conta de toda uma população que é descrita naquela região e naquele território. A gente tem que pensar que esse é um tipo de serviço que ele deve funcionar articulado com a atenção primária, com outros serviços que eles deem a possibilidade destes usuários eles estarem mais tempo, eles estarem continuamente em cuidado, que é, por exemplo, dentro com referência a uma mesma equipe de cuidados, que é no caso dos CAPS Álcool e Drogas tipo 3, ou então as casas de acolhimento transitório. E essa articulação, nessa composição de ofertas diferentes, os CAPs de fato eles funcionam. Só que existe uma questão que a gente observa em diversos CAPs Álcool e Drogas, é que eles têm uma dificuldade muito grande, as equipes têm uma dificuldade muito grande de fazer um trabalho articulado com atenção básica, de fazer um trabalho de matriciamento, de encontrar parceiros na rede de atenção, de forma com que o trabalho a ser desenvolvido ele seja de fato, prime de fato pela composição de diferentes ofertas. Aí sim ele é bem sucedido, aí sim ele funciona. Um CAPS ele não funciona bem sozinho. Tá, pede que eu comente que um sinal do retrocesso vem da publicação da RDC número 29, né? Bom, a questão não é o fato, não é da 29, é o fato da 101 ter caído. A resolução 101, a RDC, ela era uma
ela era uma espécie de garantia de que os serviços as comunidades terapêuticas, elas tinham de funcionar dentro de uma perspectiva, né, que era uma perspectiva de fato exigente, era uma RDC que ela foi combatida durante muito tempo pelas federações, né, mas que, no entanto, ela era factível, né? Nós temos experiências no país de municípios que eles financiavam comunidades terapêuticas dentro que se adequassem à EDC 101 e que se adequassem também a outras exigências que o município tinha, e um exemplo muito tranquilo é o exemplo de Curitiba. Né? Curitiba ele teve um processo muito amplo, muito demorado, de muito diálogo com as comunidades, no sentido de criar toda uma normatização que fosse uma normatização a mais do que existia na RDC 101, e diversas comunidades elas se adequaram a isso e elas passaram a ser utilizadas, financiadas e reguladas pelo município, né, que criou comissões para que elas fossem avaliadas continuamente e assim por diante. Então, nós perdemos a 101, né, ou não termos feito isso dentro de um debate mais amplo que era necessário, foi uma perda de garantia de que existiria uma qualidade mínima. Nós temos de pensar agora se de fato elas estão entrando na rede de atenção, como nós vamos regular esse tipo de serviço, como nós vamos avaliar a qualidade delas, mas principalmente nós temos de entender que tipo de usuário, quem é esse usuário que ele de fato se beneficia com isso. Enquanto nós não tivermos este número e nós não tivermos uma avaliação das experiências que a gente tem no país em relação a isso, a gente falar de número de abertura de leitos é absolutamente precipitado. Né? É uma ação que a gente vai estar fazendo sem a gente abrir os olhos para uma experiência que nós mesmos produzimos. Aguardando então. Tá, o Denis, grande Denis, de onde parte de dentro do governo as ações nesse sentido de retrocesso e como contrapô-las, como articular a resistência? Eu acho importante salientar que a Coordenação Nacional de Saúde Mental, atualmente, ela tem uma absoluta legitimidade em relação à produção de projetos, em relação a essa política de saúde mental, de álcool e outras drogas, que eu acho que foi construída dentro de movimentos sociais, foi construída dentro de experiências bem-sucedidas de gestão, e que seguramente, né, este é um movimento da entrada de muitos leitos, ou a mudança desse perfil de assistência em álcool e outras drogas, não parte da coordenação. Visto a história das pessoas que estão lá, visto a história do coordenador de saúde mental. Mas nós sabemos também, né, que este movimento e a força política do conjunto dessas instituições, principalmente por conta dessa vinculação do caráter religioso, de religiosidade que essas instituições têm, é muito grande. Né? Eu pude assistir em diversos estados a forma com que estas pessoas elas tinham uma forte influência, principalmente no legislativo e principalmente e também com articulações diretas com o executivo e que não passavam pela área de saúde, muito menos pela área de saúde mental. Né? Então,
eu não vejo como... Eu não vejo que esta... Não vejo exatamente de onde vem, mas seguramente existem grupos muito poderosos do ponto de vista político, né, e que tem uma forte articulação tanto no Congresso quanto no Senado. Eu acho que isso que nós estamos fazendo, esse debate que nós estamos fazendo, e eu acho que nós temos de levar esse debate de uma forma muito ampla, né? Eu acho ótima essa iniciativa da Renila de promover esse debate, né? Acho que este não pode ser um debate que acontece nem só no campo da assistência, nem só no campo da gestão e nem só no campo do movimento social, mas tem que ser de fato um debate muito amplo, né? Porque a gente está discutindo uma questão que tem uma complexidade que merece esse discurso, essa discussão ampla, né? Esta é uma forma de resistência. Então, é dizer assim, olha, pera lá, vamos discutir isso, vamos pensar realmente, né, de uma forma pragmática, né, que rede de atenção é essa que a gente está querendo construir, quais são esses rumos que eles estão sendo construídos, como que vem sendo o desenvolvimento dessa política. Eu acho que esta discussão que nós estamos fazendo, esse debate, então eu vou aproveitar aqui e falar para o Felipe que esse tipo de discussão ele tem que ser mais amplo. Nós temos de chamar, por exemplo, para esse site, para discutir, pessoas de vertentes diferentes também. Eu não estou aqui representando nenhum tipo de grupo de movimento social, e eu acho que a gente precisa ter pessoas ligadas ao movimento, especificamente na relação de álcool e drogas. Tem grupos, tem movimentos de redutores de danos que eles têm de ser ouvidos, eles têm que vir para esse debate. Algum projeto para regular as clínicas particulares ou religiosas que ainda internam compulsoriamente? A internação compulsória ela é regulada dentro de uma lei, né? E esta é uma lei que nós temos de fazer valer. A internação compulsória ela está controlada do ponto de vista legal de uma forma específica, independente de serem instituições públicas ou privadas, no caso de saúde mental. Se existe algum tipo de projeto para que isso se dê de alguma outra forma, eu não sei te dizer, né? Porque no ano passado, quando saiu o edital para financiamento de leitos de comunidade terapêutica no plano integrado de expansão de acesso, nós criamos alguns dispositivos, que é, por exemplo, a presença de pessoas da rede de atenção, para que essa regulação ela se desse de uma forma apropriada, e que estes leitos eles fossem utilizados de uma forma complementar à rede de atenção em álcool e drogas, que era uma forma de regular, né? Mas seguramente esta regulação do funcionamento desses leitos, desde que nós queiramos que eles de fato eles entrem na rede de atenção e eles não açucateiem, né, ela tem de ser feita de uma forma muito mais enérgica. Pergunta do Paulo. O paradigma do tratamento de dependência química ainda está muito centrado na abstinência total e as equipes da atenção básica têm poucos recursos para acolher essa demanda. Como nós poderíamos trabalhar com esses profissionais e com a sociedade uma mudança de paradigma, pensando na redução de danos, aumentar a resolutividade da atenção básica? Na verdade, esta questão da qualificação da rede de atenção, ela é algo verdadeiro, não só em relação à questão de álcool e drogas, né, nessa ideia de promoção de abstinência, mas de saúde mental como um todo. Existem algumas ações que elas vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos, que elas são muito pertinentes nesse sentido de qualificar, né, os dispositivos de supervisão clínico-institucional, de rede, eles são uma ação que tende a qualificar muito desde que nós tenhamos bons supervisores. E daí, por exemplo, uma outra ação estruturante são as escolas de supervisores clínicos institucionais, as escolas de redutores de danos.
nós temos de fato de ter programas de qualificação em saúde mental e drogas que eles sejam que sejam dispositivos muito fortes, muito pertinentes e que eles tenham uma ação muito estruturante nesse sentido. Mas é importante entender que nós vivemos durante décadas dentro de uma ideologia de guerra contra as drogas e que a ideia de que o tratamento ele só funciona na medida em que a abstinência for garantida, ela é uma ideia muito forte e que este é um paradigma que ele demora a transformar, né? Mas este é um movimento que nós temos de ter continuamente. Guardando o Felipe selecionar as perguntas, passar as perguntas para mim. Virgínia Levi. E os bombeiros e o SAMU, uma vez não iam atender um paciente meu na rua porque é cachaça. De fato, da mesma forma que eu falei que existe uma barreira de acesso ao cuidado para usuários de álcool e outras drogas na atenção básica, nos hospitais gerais, os dispositivos de saúde que não são específicos, eles para essa questão, são dispositivos que seguem essa mesma lógica. A gente entende que tem barreiras de acesso. Agora, é muito frequente também, dentro dessa mesma lógica de estigma, que boa parte das solicitações para usuários de drogas, álcool e outras drogas em serviços de emergência, principalmente no SAMU, eles são pedidos que eles são voltados para recolhimento de pessoas que estão fazendo uso de álcool na rua, né? Então, eu trabalhei muito tempo no SAMU de Campinas e era muito frequente a gente receber chamadas pedindo uma viatura para que a gente tirasse uma pessoa que estava alcoolizada na rua, né? Alcoolizada não no sentido de ela estar numa situação de risco, né? Mas porque ela importunou alguém ou que ela foi inadequada com alguém e que eles viam uma ambulância, né? o SAMU numa situação como essa, meio como um recolhedor de pessoas indesejadas. Também aí nessa situação é complicado, mas eu concordo, de fato nós temos barreiras de acesso, que são barreiras de acesso não só na atenção básica no hospital geral, mas o SAMU é um bom exemplo disso também. Tá, a Emanuele Paulino, ela está me perguntando o que você pensa sobre o PET Saúde Mental que foi financiado pelo PEAD. Fundamental. Nós temos de ter ações mais incisivas que tenham uma articulação da universidade, da academia com a rede de atenção. Nós temos que, desta forma, conseguir interferir na formação de profissionais de saúde a partir de referenciais e de demandas que a rede de atenção tem. Tá? Então, essa dissociação entre universidade e rede de atenção e Sistema Único de Saúde, ela é uma dissociação muito forte, uma dissociação histórica. E o o PET, ele é um dispositivo muito interessante. Obviamente, eu tenho acompanhado alguns em lugares diferentes do país, e tem alguns que eles são muito potentes nesse sentido, no sentido de eles não só qualificarem, né, o profissional que tá em formação, mas eles qualificarem também a rede de atenção, uma vez que ela insere
uma pessoa que vai estar trabalhando na rede de uma forma diferente, de uma forma mais discutida, uma forma mais analisada. Então, enfim, isso é muito pouco uniforme, né? Mas a grande maioria das experiências que eu tenho acompanhado tem sido muitíssimo positiva. Tá, existe um comentário que é necessário debater em cima de propostas, não sobre notícias de imprensa, né? Agora, existe uma coisa, essas notícias de imprensa, elas ganham um potencial muito grande se não existe nenhum tipo de manifestação oficial em cima delas, né? Então, esse tipo de informação tem deixado as pessoas que militam na área de saúde mental muito assustadas, né? Precisa existir algum tipo de posicionamento que torne isso oficial. Nós temos visto na imprensa vários movimentos nesse sentido, nós temos visto esse tipo de movimento, de boataria, ele é algo que é ruim, não é positivo, mas a gente tem que ter a gente tem que ter um posicionamento em relação a isso, né? Estas questões elas têm que ser debatidas, a gente tem que debater não só a partir do que de fato do que aparece na imprensa, né? Mas tem que ser debatido a partir da experiência de trabalhadores de saúde, de movimentos sociais e de órgãos oficiais, né? Os gestores eles têm que se posicionar em relação a essas questões. É, agora, propostas em relação a isso, nós temos uma política de saúde mental, nós temos uma política de álcool e drogas. Esta é uma política que ela vem sendo avaliada, é uma política em construção, esta é uma política propositiva, né? Esta é uma política que ela é estruturada a partir ela é estruturada de algumas proposições que elas são consolidadas, elas se reproduzem, elas são avaliadas, né? Então existe uma proposta. Eu estou discutindo essa questão das comunidades terapêuticas a partir de uma rede de atenção que ela está sendo proposta, ela está sendo implantada, está sendo consolidada e ela tem uma estrutura teórica absolutamente consistente, muito consistente. Então essa é uma discussão feita sim a partir de uma proposta, de uma rede de implantação que tem suas fragilidades, mas que tem princípios de funcionamento muito bem consolidados e temos experiências muito boas no país em relação a ela. A política de atenção integral ao usuário de álcool e drogas vigente, em seu ponto de vista, é resolutiva. Nós temos uma política que ela tem uma possibilidade de ser absolutamente efetiva se nós entendemos que os serviços que os serviços eles devem funcionar dentro de uma perspectiva que os serviços eles devem funcionar dentro de uma perspectiva dentro do qual eles foram planejados. Isso inclui principalmente uma articulação de serviços em rede, desses serviços em rede, e nós temos de ter uma ampliação dessa rede de atenção de forma que que seja garantido, né, o acesso, né, a universalidade de acesso para as pessoas. Da mesma forma que nós temos de ter uma política que tenha ações para usuários de álcool e drogas, ações para usuários de álcool e droga em toda a rede. E isso demanda então esta é uma política que é uma política proposta, esta é uma política que é possível e é uma política que, uma vez implantada e funcionar dentro desse princípio, sim, ela é eficaz. Tá, eu estou recebendo aqui a notícia do Felipe, para encaminhar algumas considerações finais e dizer que o site está fazendo um convite ao Roberto de Canori, que é o coordenador nacional de saúde mental,
que ele está convidado a participar de um debate como este. Tá? Bom, considerações finais, eu achei que foi extremamente produtivo, eu acho que foi ótimo, foi de fato um primeiro momento, de forma alguma isso eu tenho essa perspectiva de esgotar esse assunto. Eu acho muito importante que este mesmo tema ele seja discutido com uma ótica que eu não privilegiei, mas que tem de ser discutida a partir de uma ótica de direitos humanos, de voluntariedade de tratamento e de alguns princípios que nós temos dentro da reforma psiquiátrica, que eles são absolutamente necessários. Desculpe a todos, eu desliguei. Eu desliguei sem. Não estou acostumado com esse sistema, apertei um botão errado aqui, tá? Eu queria novamente agradecer a presença das pessoas que estão aqui. Eu queria agradecer as perguntas, achei realmente um bom começo de debate. É uma questão complexa, tá? E